Bora! Cheguei no estúdio, boa tarde, gente boa! Acabou o carnaval, tô de volta aqui ao Globo Esporte. Quarta-feira tem Fla-Flu ao vivo na Globo, anota aí, 9h30 da noite, direto do Maracanã. Primeiro jogo da final do Cariocão, né? Na verdade é Flu-Fla, porque o mando é do Fluminense. Mas esse termo Fla-Flu aí tá consagrado, né? A decisão já é depois de amanhã, então o Flamengo tem um desfalque enorme para esse jogo, gente. O rei dos clássicos, do lado rubro-negro, tá fora. Deixa eu conversar com o André Pessoa. O Bruno Henrique, André, ele tá fora do primeiro jogo ou tem chance de não jogar também a grande final? Fala, Escobar, tudo bem? Grande abraço, uma boa tarde a você, a todo mundo ligado no Globo Esporte. Pois é, Bruno Henrique está fora dessa primeira partida de quarta-feira. Ele sentiu um problema na coxa direita no jogo do final de semana, no clássico contra o Vasco. Passou por exames que apontaram uma pequena lesão na coxa direita. Não joga na quarta-feira e agora vai fazer tratamento intensivo para tentar ficar à disposição para o jogo do final de semana, mas é um desfalque de peso. Bruno Henrique, 5 gols em 8 partidas nessa temporada, os 5 gols marcados em clássicos, ele que no final de semana chegou a 100 gols com a camisa do Flamengo. Para o lugar do Bruno, o Felipe Luiz tem duas opções no ataque. O Luiz Araújo, que foi quem entrou no jogo contra o Vasco no lugar dele, inclusive fez o segundo gol da partida, ou o Juninho, que voltou a atuar no final de semana, recuperado de um edema muscular na coxa. Ainda sobre o ataque do Flamengo, 2 jogadores que estavam no departamento médico com problemas musculares, Michael com uma lesão na coxa esquerda e o Everton Cebolinha com problema na coxa direita, os dois foram a campo hoje, treinaram com o grupo, não vão estar à disposição para o jogo de quarta-feira, mas podem ser opções para a finalíssima no final de semana. Felipe Luiz, que tem uma dúvida na zaga, o Danilo não jogou nas semifinais contra o Vasco por causa de um desconforto muscular. Na ausência dele, Léo Pereira formou a dupla titular com o Léo Ortiz, Flamengo que treina amanhã à tarde aqui no Ninho do Urubu. E aí nesse treino o Felipe Luiz vai definir a equipe, vai definir quem vai ser o substituto do Bruno Henrique na quarta-feira. Escobar, volto com você. Valeu, André Pessoa, um abraço pra você, querido. E olha só, o Flamengo chegou à final passando pelo Vasco, né? E os números desse clássico, Flamengo e Vasco, estão ficando impressionantes pro lado do Flamengo. Com essa vitória de sábado, o Flamengo chegou a 10 jogos invictos sobre o Vasco. Muita coisa, né? Nos últimos 32 jogos, são só 2 vitórias do Vasco, gente. 19 do Flamengo, 11 empates. Bruno Henrique é a cara dessa supremacia. Ele tem 11 gols nesse confronto. Tudo num clássico é diferente. A começar pelo som. Essa cascata de cantos, gritos, suspiros inundando o Maracanã a cada lance de perigo. Eles gostam, pedem. Clássico também é sinônimo de tensão, de entrega, dos jogadores e da torcida. No sábado eram mais de 55 mil vozes, o melhor público desse campeonato carioca. Ainda assim, com bem menos vascaínos do que esse time esperava. Eu já falei sobre isso e vou repetir. É uma torcida que ela está machucada e a gente aqui dentro também tem que entender isso. Né? Ainda mais vendo os 3 adversários aqui da cidade conquistando nos últimos anos. A infinita noite de uma torcida sem um título desde 2016. E quantas luas já surgiram e foram embora desde a última vitória sobre o Flamengo? Algumas centenas. Agora já são 10 jogos de invencibilidade do Flamengo. Mas nem por isso o time do Felipe Luiz entrou em campo mais relaxado. Muito pelo contrário. O clássico dos milhões sempre é especial. Todo mundo corre até o último segundo do jogo, como foi. A gente estava pressionando com o jogador com cãibra, a gente estava pressionando dentro da área do Vasco até o último minuto. E isso o clássico ele tira. E quem tem um passado com essas camisas entende melhor a mística. Felipe Coutinho, filho da Colina, de São Januário, viu numa cobrança de falta a chance de inverter a relação de forças entre Vasco e Flamengo. Ali, deu certo. Gol do Nuno Moreira. Oportunidade para o camisa 11 do Vasco extravasar tanta tensão. Isso aqui vai virar um pandemônio. O Vasco empata a decisão na soma dos placares 1-1. Mas o corpo ainda iria trair o Felipe Coutinho. Outra lesão muscular. Um duro caminho até o banco de reservas. Mãos na cabeça, sinal universal do inconformismo. Como falar de jogador com história num clube, num Flamengo e Vasco, sem falar do Bruno Henrique? Na falta de um velho parceiro de ataque, ele herdou a frase mais escrita por essa torcida no século XXI. Hoje tem gol do BH. O número 100 era porque faltava 1 pro centésimo dele pelo Flamengo.
O torcedor apostou na probabilidade, na relação íntima do rei dos clássicos com a rede. E quando o chute do Arrascaeta desviou no João Vitor, o Bruno estava no lugar certo para marcar o 100º com essa camisa. 11º gol contra o Vasco. Arrascaeta dominou, bateu, sobrou o Bruno! Sensacional! Segundo o VAR, lugar certo mesmo. Gol legal para o BH lembrar a todos que ele tá ali. A leitura labial funcionou melhor para entender a gravidade da lesão na coxa direita do Bruno Henrique. Depois do spray analgésico, ele falou para o Wesley: acho que é contratura. Foi para o banco para iniciar a recuperação, mas deixou o faro para o gol com o substituto, Luiz Araújo, do drible curto, do chute seco. Liso! Passaram sabonete no menino! Encarou, rabiscou, balançou, bateu! Bola pro fundo do gol. Coisa de louco. Um Flamengo afeito a vitórias. Time da virada também. 2-1, de uma disposição insana. O nível de intensidade que eu tô vendo da minha equipe é o sonhado quando eu cheguei aqui antes de assumir. E vem mais 2 clássicos por aí. 2 Fla-Flus, 2 finais. Como sempre vai ser um jogo muito difícil. E tenso, a todo volume, para a alegria de todos os envolvidos nesse grande amor ao futebol. Teremos o Fla-Flu mais equilibrado dos últimos anos aí em uma final de Campeonato Carioca? Sim ou não? Porque eu preciso chamar o Pedro Henrique Torre. Não. Não? Não, já teve mais. Pedro Henrique Torre já vem, mas vocês vão falar sobre, tá? Pedro Henrique Torre para falar do Flamengo. Ô Pedro, Bruno Henrique, afinal, estará ou não à disposição para a próxima partida, para esse primeiro jogo da final? Tudo bem, Marcela? Um beijo para você de novo, um abraço para os dois aí. Que silêncio na hora aí da pergunta, pessoal. Ficou um tanto quanto, enfim, ressabiado. Mas vamos lá, não sei se vai mudar um pouco a resposta deles aí. Olha, muito provavelmente, o Flamengo deve se pronunciar daqui a pouquinho, Bruno Henrique fora até do segundo jogo do Fla-Flu, para esse primeiro fora também. Então a notícia não é boa para os torcedores do Flamengo. Ele saiu com um incômodo muscular. Então, muito provavelmente, daqui a pouquinho o Flamengo vai se pronunciar com o seu departamento médico e ele deve ficar fora dessas 2 partidas aí contra o Fluminense, porque o tempo de recuperação seria curto, um problema muscular, né? Então, quarta-feira e agora o outro jogo sábado ou domingo ainda vai ser definido, mas tem uma lesão, um problema muscular, o Flamengo ainda vai confirmar se é lesão. E aí o Felipe Luiz, naquele mantra de, enfim, não sacrificar jogadores, não matar, no Campeonato Carioca, o Flamengo deve perder o Bruno Henrique por esses 2 próximos jogos. O primeiro praticamente certo, o segundo é bem difícil que ele participe também. Então fica difícil a situação de contar com um jogador que talvez fosse o maior destaque nesse início de temporada, o Bruno Henrique, jogador de grande participação nessa temporada pelo Flamengo, né? Enfim, na Supercopa foi muito decisivo, em clássicos também, o rei dos clássicos, como era chamado, nas semifinais fez gols nos 2 jogos contra o Vasco, no Newton Santos e também no Maracanã. Então uma situação delicada, como eu disse, o Bruno Henrique é difícil de convencê-lo que ele tem que ficar fora, enfim, é um convencimento até para mostrar que é difícil a situação, ele quer sempre muito jogar, ainda mais numa decisão, mas parece que ficou bem difícil. Muito em breve o Flamengo vai se posicionar oficialmente sobre essa questão. Então a notícia não é boa para a torcida do Flamengo ficar sem Bruno Henrique. E aí, como eu disse, ficam aquelas opções, né? Luiz Araújo entra e aí o Plata faz mais por dentro ali, ou vice-versa, enfim. Tem o Juninho também, que é um jogador que se recuperou também de um problema muscular, ficou um tempinho fora. Enfim, são opções aí para o Felipe Luiz no decorrer dessa semana. Fla-Flu, quarta-feira, e também no fim de semana, Flamengo muito provavelmente sem o seu camisa 27, Bruno Henrique. Valeu, Pedro. Obrigada pelas últimas notícias aí, mas que coisa, né? Bom, o Flamengo, desde a estreia do Felipe Luiz,
25 jogos oficiais com 18 vitórias, 6 empates e 1 derrota. E essa derrota é justamente para o Fluminense. Um aproveitamento incrível de 80%, 46 gols marcados, 13 gols sofridos. E aí tem esse asterisco aí dessa única derrota ser justamente para o Fluminense, que é o adversário na final do Campeonato Carioca. E a gente percebeu que o Pedro não ouviu nossa resposta, né? A gente fez a pausa dramática tão grande que ele não ouviu. Não, eu acho que ele até ouviu. Ele só falou assim, ficou uma pausa muito grande para vocês responderem sobre isso. Muda alguma coisa o fato do Bruno Henrique não estar? Bom, a gente olha para o banco de reservas do Flamengo e a gente sabe que o Felipe Luiz tem boas opções para substituir o Bruno Henrique. Mas o Bruno Henrique é o super clássico, Bruno Henrique, jogo o rei grande. dos clássicos e tal. Muda alguma coisa na resposta de vocês sobre o equilíbrio desse jogo? Não, assim, eu vou ser muito sincero. O Flamengo hoje, é difícil um outro time no Brasil entrar em igualdade de condições com o Flamengo. Sim, é possível ganhar do Flamengo? Claro que sim. É futebol, pode ganhar. O time pode estar mal, tal, o Flamengo... Quanto o Fluminense mesmo, o empate, os dois não jogaram bem. Não foi um jogo bom. Isso pode acontecer. Só que hoje o Flamengo conseguiu solidificar um trabalho tão rápido. É incrível. Não é à toa que o Felipe tem sido comentado, não estou falando que o Felipe vai sair, tá? Mas o trabalho do Felipe tem sido observado fora do Brasil, porque o trabalho dele é um trabalho bom. E muito rapidamente ele conseguiu fazer a coisa funcionar, mudar, né, do jeito que estava. Mas, Marcela, o Fluminense está num outro estágio de trabalho. É um estágio também que o Mano está colocando agora um pouco mais da cara dele, que na temporada passada tudo que não podia acontecer era o Fluminense cair, ele conseguiu fazer com que o Fluminense não caísse. Então agora ele está tentando se equilibrar para montar um time competitivo para a temporada. Isso quer dizer que o Fluminense não vai ganhar de jeito nenhum? Não quer dizer nada. Só que eu acho que já foi mais equilibrado. Por exemplo, quando o Fluminense foi campeão, era mais equilibrado. Aí tinha um Marcelo desequilibrando, arrebentando. E como jogou bem, né? E era um time no auge do Fernando Diniz, do dinizismo. Então ali era um equilíbrio, porque o elenco do Flamengo era melhor, o Flamengo tinha jogadores com mais características decisivas, mas o Fernando Diniz potencializou os caras para aquele momento, os caras jogaram demais. Fluminense. Hoje eu acho que tem um desequilíbrio em favor do Flamengo. Mesmo o Fluminense estando no seu melhor momento da temporada, e aí muito pouco, né? Mas ainda assim, são muitos jogos sem uma derrota, são 9 jogos já sem derrota desse Fluminense. O Fluminense que goleou na Copa do Brasil, o Águia de Marabá. Mas foi o Águia de Marabá, mas foi um 8-0, saiu marcando gols, depois venceu o Caxias. Ou seja, as adversidades, depois teve o Volta Redonda, o 4-0, as adversidades foram aparecendo para esse Fluminense e ele foi conseguindo superar o que nem víamos no final da temporada passada. Isso não faz muita diferença para esse time? Faz, claro que faz, porque o encaixe do time do Mano Menezes foi acontecendo e o time vem desempenhando melhor, o que, por exemplo, aconteceu no início do jogo, até aquela sonora lá do Thiago Silva contra o Madureira, se eu não estou enganado, em Cariacica, que era o time que o time não caminhava, não andava, sofrendo muito com calor, enfim, alguns problemas desse time do Fluminense, mas eu lembro que a gente conversava sobre isso, sobre os reforços da equipe do Fluminense, o Canóbio, a gente falou que é a cara do Mano Menezes, aí teve a mudança de achar o Ares por dentro para substituir o Ganso, também o Otávio agora ali como volante, o Hércules também como volante, o Martinelli encaixando um pouco mais, enfim, o Fuentes como lateral esquerdo, acho que vale o destaque, vem se apresentando muito bem, principalmente ofensivamente, mas vem bem. Então, essa caminhada do Fluminense das 9 partidas que você citou, claro que dá um peso, porque é nítido e o sinal de que o trabalho está se encaixando, as peças estão se encaixando, estão conseguindo conversar melhor em campo. Mas mesmo assim o Flamengo é favorito, tem que ser realista, tem que falar. Qual o favorito? Quão favorito? Colocar na porcentagem ali. 60-40 para mim. 60-40? 60-40 para mim. Porque sim, o trabalho do Felipe Luiz já... Tudo bem que o Mano Menezes também já estava no Fluminense no ano passado, mas o trabalho em si, o modelo de jogo mudou. E são muitos novos jogadores que chegam. São os reforços que chegaram. Enfim, o Cano, por exemplo, agora está conseguindo fazer gol, coisa que ano passado ele não estava conseguindo fazer. Tudo bem, vai ter a ausência do Bruno Henrique, que
é o cara, até agora, desse campeonato carioca do lado do Flamengo, mas aí foi o que o Marra falou, você mesmo também citou o Luiz Araújo. O Luiz Araújo já vinha pedindo passagem também. E tem o Juninho, mas eu penso que ele provavelmente vai empurrar o Plata para fazer ali a posição central e vai colocar o Luiz Araújo como segundo atacante. E é o que ele, enfim, já vem fazendo em algumas dinâmicas. Então, sim, continuo achando... vai ser um jogo bom, ao meu ver, mas para mim o Flamengo é favorito ainda. Boa noite, Nação Rubro-Negra. Tudo bem com vocês? Nação Rubro-Negra, o Flamengo ganhou o Vasco e agora mira enfrentar o Fluminense com tudo. Eu tô muito otimista. Vamos para cima da equipe, né? Do nosso rival carioca com tudo. Sabemos que jogar contra o Fluminense não é fácil, mas o Flamengo vai fazer de tudo para tornar o jogo fácil. O Flamengo vai entrar em campo para amassar a equipe do Fluminense. Então, assim, só a vitória interessa. Eu tô muito otimista. Vamos torcer para que o Mengão entre em campo, dê o seu melhor, né, e consiga, né, esse resultado positivo. Vamos para mais um título, porque o Felipe Luiz em finais, né, é quase impossível o Flamengo perder. O Flamengo entra com outra garra, né, com outra motivação. Então eu tô muito otimista para que tudo dê certo. E agora, né, falando sobre o Mercadão da Bola, há uma imensa expectativa de alguns jogadores aí tá chegando no Flamengo, né, como eles o Jorginho, né, também tem a situação do Matheus Pereira. Saiu uma informação dizendo que o Flamengo vai atrás do volante italiano Verratti, né, do Andrés Pereira. O jogador quer retornar ao Flamengo, quer ser repatriado. Então, assim, tem muitas coisas boas para acontecer no Flamengo. Por isso que eu sempre peço para vocês se inscrevam no canal, deixa o like, para que vocês fiquem por dentro de todas as novidades do nosso Mengão, né? Eu quero saber de vocês, amigas e amigos, o que vocês acham, né, de ver esses jogadores com a camisa do Flamengo. Deixa nos comentários para a gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Conto com o apoio de todos vocês. Eu tô indo nessa. Fiquem com Deus e até a próxima.